Olá, alunos! Neste vídeo, nós daremos então continuidade aos nossos estudos relacionados a vetores. Então, nós já tratamos da definição de vetores, já tratamos da representação de vetores tanto no plano quanto no espaço, tratamos da determinação do módulo de vetores e da decomposição de vetores também. Agora, nós vamos tratar de algumas operações envolvendo vetores. Nós vamos tratar da adição e da subtração de vetores. No material encaminhado para estudo, você já teve então um contato teórico a respeito dessas operações. E nesse material de apoio, nesse material de estudo que você está visualizando, nós temos um estudo geométrico, como que nós representamos geometricamente a operação de adição e a operação de subtração entre vetores, o que isso representa geometricamente, e também essa representação, a representação dessas operações algebricamente. Vamos tratar então desses diferentes modos de determinarmos, de visualizarmos as operações envolvendo vetores. Então, começamos pela operação de adição. E para isso, eu recorro ao GeoGebra, que é um software que você já está acostumado aqui nas nossas aulas. Então, no GeoGebra, eu começo construindo 4 vetores. Vamos determinar geometricamente o vetor resultante da operação de adição entre esses 4 vetores. Então, eu vou construir um vetor, o vetor U. O vetor U ele tem origem no ponto A e extremidade em B. E aqui eu vou considerar uma situação em que cada um dos vetores será construído tendo a sua origem coincidindo com a extremidade do vetor anterior. Então, o próximo vetor, que eu chamarei de vetor V, terá origem na extremidade do vetor U. É como se, então, eu estivesse ligando um vetor no outro. O próximo vetor eu vou construir tendo origem na extremidade do vetor V. E o último vetor eu vou construir tendo a origem na extremidade do vetor W. Então veja que nós temos 4 vetores. Geometricamente, o que significa ou como que eu represento o vetor resultante da operação de adição entre esses 4 vetores? Geometricamente, o vetor resultante da operação de adição entre os 4 vetores será o vetor com origem no ponto A e extremidade no ponto E. Então percebam que a origem do vetor resultante coincide com a origem do primeiro vetor, dessa linha poligonal que nós construímos, e a extremidade na extremidade da linha poligonal, ou seja, no último ponto dessa linha poligonal, no ponto E. Então eu vou destacar, para que você identifique melhor, de vermelho, esse vetor, então, resultante. Então, esse vetor que eu representei de vermelho é o vetor resultante da operação de adição entre esses 4 vetores, tendo essa característica de cada vetor ter a sua origem na extremidade do vetor anterior, formando essa, o que nós chamamos de linha poligonal. Bom, mas existe uma outra possibilidade, de não termos, então, um vetor construído a partir da extremidade do outro, mas vetores tendo a mesma origem. Então vejamos uma outra situação para a adição entre 2 vetores. Então vou construir o vetor U com origem em A e extremidade em B, e o vetor V tendo a mesma origem do vetor U. Então, origem em A também. E a extremidade, vamos considerar a extremidade no ponto C. Então, é uma situação diferente da situação anterior. Então, como que eu represento geometricamente a adição, o vetor resultante da operação de adição entre esses 2 vetores? Bom, a ideia será a mesma. Então, eu posso até imaginar esse vetor U, ou deslocar esse vetor U
para que a sua origem coincida com a extremidade do vetor U. Então, é como se eu deslocasse o vetor V, vou representar aqui o vetor V de vermelho, se eu deslocasse o vetor V para que a sua origem coincida com a extremidade do vetor U. E aí a situação coincidiria com a situação anterior. Esse deslocamento não faria diferença, pois o vetor, na verdade, o vetor V ele é uma representante de um conjunto de muitos vetores nesse plano, né? Que tenham o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo módulo. Bom, mas na prática, então, como que eu faço? Vamos deslocar esse vetor U para que fique com a origem, sua origem na extremidade do vetor U, do seguinte modo. No terceiro ícone na barra de ferramentas, vou escolher a segunda opção, reta paralela. Clico no ponto B e no vetor V, e eu terei aqui uma reta paralela ao vetor V, de modo que eu consiga representar nessa reta o vetor V. Bom, mas para que tenha o mesmo módulo, eu vou traçar uma paralela ao vetor U, passando pelo ponto C. Então, eu vou marcar um ponto, para que você visualize melhor isso. Esse ponto B será a extremidade, então, de um vetor que eu vou construir, tendo origem em B e extremidade nesse ponto D. Então, perceba que esse vetor W, na verdade, é um vetor V. Ele tem o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo módulo, o mesmo comprimento. Se nós pensarmos apenas no vetor U e nesse vetor W, que é esse deslocamento do vetor V, e considerando a situação da linha poligonal, então o vetor resultante seria o vetor que vai do ponto A até o ponto D. Esse modo de interpretarmos a adição entre dois vetores quando eles possuem a mesma origem, nós chamamos de regra do paralelogramo. Mas essa regra do paralelogramo, na verdade, é uma regra que parte da ideia da regra da poligonal. Então, aqui nós vimos duas representações geométricas para o vetor resultante da operação de adição entre vetores. E agora a subtração de vetores. Na subtração eu posso interpretar do mesmo modo. A diferença, geometricamente, é que nós vamos considerar o segundo vetor com o sentido contrário. Vejamos. Vou representar um vetor U. Vou representar um vetor. Vou começar aqui com os dois vetores tendo a mesma origem. E o vetor V. Bom, agora eu não quero mais a soma entre esses dois vetores. Eu quero determinar o vetor resultante da operação de subtração entre o vetor U e o vetor V. O que eu faço? Se eu quero a subtração, então eu vou considerar uma soma entre o vetor U e o vetor V, só que com um sentido contrário. Eu inverto o sentido do segundo vetor. Então, se o vetor V tem sentido da esquerda para a direita, então eu inverto para que o sentido fique da direita para a esquerda. Então, veja, o vetor V, observe o sentido da flecha, vai da esquerda para a direita. Então, eu vou inverter esse sentido para que fique da direita para a esquerda. Inverti o sentido de um dos vetores, agora eu posso somar. E aí, o resultado, então, será
o vetor resultante da operação de subtração. Então, perceba que subtrair dois vetores implica em somar o primeiro com o inverso do segundo vetor. E o inverso do segundo vetor é trocar o sentido desse segundo vetor. E aí aqui eu faço a soma, como nós vimos anteriormente. Aqui nós temos uma linha poligonal já, um vetor na qual o segundo tem origem na extremidade do anterior, então basta nós ligarmos a extremidade, a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor. E aí esse vetor resultante é o vetor resultante da operação de subtração entre o vetor U e o vetor V. Isso então geometricamente. É importante, é interessante que você compreenda essas diferentes ideias geométricas, mas também como que nós operamos isso algebricamente. Então vamos agora observar como que nós somamos ou subtraímos dois vetores algebricamente. Então aqui eu trago o vetor U, vou destacar de amarelo, o vetor U é 3i mais 5j, e tanto o vetor U quanto o vetor V estão nas suas representações analíticas. O vetor V, 7i mais 6j. Como então que eu faço a soma algebricamente desses dois vetores? Bom, basta somarmos o coeficiente de I de um vetor com o coeficiente de I do outro vetor e o coeficiente de J de um vetor com o coeficiente que está multiplicando o J do outro vetor. Então vamos à adição entre os dois. Bom, então observe. Quais são os números que multiplicam o I? Esse vetor unitário I. Lembrando que o vetor unitário I é um vetor que está no eixo X. É isso que representa esse I. Um vetor unitário, de tamanho de unidade 1, né, de comprimento de uma unidade, no eixo X. Então, eu faço o 3 está multiplicando o I no vetor U, e somo com o número que está multiplicando o I no outro vetor, então o 7. O resultado dessa soma deverá multiplicar o I. Então, mais. Agora, quem está multiplicando o J em ambos os vetores? Então, no vetor U, quem multiplica o J é o 5. E no vetor V, quem multiplica o J é o 6. Lembrando que o J é o vetor unitário no eixo Y. Pronto. Agora, nós só somamos esses valores. 3 mais 7, 10. 5 mais 6, 11. E assim nós fazemos a soma entre os dois vetores. Então é só separar. Os números que estão multiplicando o I, você junta tudo, você agrupa tudo. Os números que estão multiplicando o J, você também agrupa tudo. Se nós estivéssemos trabalhando no espaço, nós teríamos mais um vetor unitário, que é o vetor K, que é o vetor unitário no eixo Z. Então, seria a mesma ideia. Agruparíamos os números que estão multiplicando o I, agruparíamos os números que estão multiplicando o J e agruparíamos os números que estão multiplicando o K. A subtração é a mesma coisa. Só que, em vez de somarmos, nós vamos subtrair os valores. Bom, então nós temos que subtrair o 3,
ou ao contrário, subtrair o 7 do 3, na verdade. Então, como nós queremos o vetor U menos o vetor V, então nós fazemos 3 menos 7, que são os dois números que estão multiplicando o I, mais, e agora eu subtraio os valores que estão multiplicando o J. Então, o 5 menos o 6. Aqui a ordem tem que respeitar a ordem dos vetores na subtração. Então, U menos V, então eu sempre faço o número que está multiplicando o J do vetor U menos o número que está multiplicando o J do vetor V. Respeito a ordem já estabelecida na subtração. Para finalizarmos, 3 menos 7 menos 4, 5 menos 6, menos 1. Então, o vetor final, o vetor resultante, menos 4i, menos 1j. Vamos verificar como que isso funciona na representação geométrica. Então, 3i mais 5j é o vetor U. Então, significa que eu tenho um vetor que mede 3, eu devo considerar 3 no eixo x e 5 no eixo y. O cruzamento, então, é onde eu terei a extremidade do vetor U. Então, veja, 3 no eixo x, o i sempre faz referência ao eixo x e o j sempre faz referência ao eixo y. Esse é o vetor U. O vetor v, 7i mais 6j. Então, 7 no eixo x e 6 no eixo y. O cruzamento me determina a extremidade do vetor v. Eu quero a soma entre esses dois vetores. Bom, se eu quero a soma, então vejam que aqui eu tenho os dois vetores com a mesma origem. Então, eu utilizo, teoricamente, a regra do paralelogramo. Então, vou traçar uma paralela ao vetor v, passando pelo ponto B, e uma paralela ao vetor U, passando pelo ponto C. E eu construo esse paralelogramo. O vetor resultante tem origem no ponto A e extremidade no cruzamento, ou no ponto D, né, que é o cruzamento entre as duas paralelas construídas. Então, esse vetor W, ele é o vetor resultante. Bom, vamos verificar se isso coincide com o que nós obtivemos algebricamente. Então, esse vetor resultante, ele tem a sua extremidade tem coordenada 10 para o x e 11 para o y. Ou seja, 10i mais 11j. Vejamos. 10i mais 11j. Bom, então assim nós tratamos das operações envolvendo adição e subtração, tanto geometricamente, como também algebricamente. Falta aqui só a última de subtração. Vamos fazê-la também. Então, aqui eu quero a subtração. Fizemos a soma. Vamos à subtração. Bom, já tenho os dois vetores construídos. Os dois vetores possuem a mesma origem. Só que lembrem-se, agora eu não quero mais a adição, eu quero a subtração. O vetor resultante dá a subtração entre os dois vetores. Se eu quero a subtração, então eu vou considerar
o vetor V com um sentido contrário. Se ele está indo da esquerda para a direita, o sentido contrário é o vetor ir da direita para a esquerda. Então, eu mudo o sentido da flecha. Então, vamos mudar. Então, veja que agora o sentido da flecha, o sentido do vetor é da direita para a esquerda. Fiz a mudança, eu faço o processo como uma adição. Bom, se eu já tenho aqui uma linha poligonal, eu já uso a regra direto aqui da linha poligonal. Percebam que o vetor U, ele tem origem na extremidade do outro vetor, do vetor V. Então, eu já posso ligar direto a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor. Esse vetor W é o vetor resultante. Bom, e nós precisamos verificar agora esse vetor W construído com o que nós obtivemos por meio da subtração no modo algébrico. Então, algebricamente, nós encontramos menos 4i menos 1j. Como que eu verifico isso de acordo com o que nós encontramos? Menos 4i menos 1j significa que nós temos que o vetor ele tem extremidade no ponto determinado por menos 4 no x e menos 1 no y, que não é o que nós temos aqui. Aqui o vetor w ele nem tem a origem na origem do sistema. Então eu preciso imaginar ou deslocar esse vetor para que ele tenha origem na origem do sistema. E como que eu faço isso? Eu vou então clicar na quarta opção na barra de ferramentas, no quarto ícone, escolher reta paralela, vou clicar no vetor W e na origem do sistema cartesiano. Quando eu fizer isso, percebam que automaticamente eu terei uma reta paralela a esse vetor W. Lembrando novamente que o vetor é apenas a representação de infinitos vetores que têm o mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Então, eu posso ir em busca de um outro vetor que tenha o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo módulo que o vetor W, porém, com a origem na origem do sistema. E é isso que eu farei. Essa reta paralela já me indica que eu tenho aqui, que eu posso traçar um vetor em cima desse, que coincida com essa reta, né, esteja em cima dessa reta, para ter o mesmo sentido e a mesma direção. O módulo, então, indica o comprimento dos vetores. Percebam que o vetor indo da origem até o ponto D, de coordenadas menos 4 para o x e menos 1 para o y, terá o mesmo módulo que o vetor W. Vamos verificar. Então vejam, no oitavo ícone, vamos verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo ícone, eu escolhi a terceira opção, distância, comprimento ou perímetro, para medir tanto o vetor W, que nós encontramos anteriormente, com esse vetor que eu construí agora. Ambos possuem 4,12 centímetros. Então, indicando que eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o vetor resultante dessa operação de subtração é o vetor que tem origem na origem do sistema e extremidade de coordenadas menos 4 para o x e menos 1 para o y, assim como nós encontramos algebricamente.
E assim eu encerro, então, a nossa aula relacionada às operações envolvendo vetores, a operação de adição e a operação de subtração. Ah, faltou só a multiplicação por um escalar. Então vamos lá. Produto de um escalar por um vetor. O que significa, então, nós multiplicarmos um vetor por um escalar? Se eu tenho um vetor e eu multiplico esse vetor por 3, o que acontece com o vetor geometricamente? Ele triplica de tamanho. Então, a única coisa que muda é o seu módulo.